Olá, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Nesse vídeo eu vou explicar especificamente sobre a seção do resumo das qualificações para que o recrutador perceba que você é o candidato ideal para a vaga e te chamar para uma entrevista de emprego. Como essa seção do resumo das qualificações é a mais complexa, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo comparado aos demais vídeos dessa série. E começo te fazendo uma pergunta. Como que você pode colocar na mente do recrutador e ele entender que você é o candidato ideal para a vaga? Pergunta desafiadora, não é verdade? É quase igual àquela pergunta que geralmente é realizada em entrevistas de emprego. Por que eu devo te contratar? Nessa pergunta, muitos candidatos se atrapalham na hora de responder para o recrutador. Eu vou falar uma coisa aqui para você para te ajudar a responder essa pergunta que eu te fiz. Empresas querem resultados. Isso mesmo que você ouviu. Empresas desejam colaboradores com habilidades que geram resultados para elas. Empresas não são ONGs, casas de caridades ou qualquer outra coisa do gênero com a obrigação de te contratar. É um direito das empresas de contratar o melhor candidato para uma determinada vaga. É por essa razão que existe no currículo o resumo das qualificações para você escrever de forma bem resumida, com palavras-chave, suas qualificações, principais habilidades e que resultados você irá gerar caso a empresa te contrate. E para você elaborar essa seção do resumo das qualificações de forma efetiva e que o recrutador perceba que você é o candidato ideal para uma determinada vaga, eu criei um método através de tópicos que vai aumentar a chance de você ser convocado ou convocada para uma entrevista de emprego. Na tela é apresentada essa seção do resumo das qualificações em tópicos e você já percebe que são 5 tópicos bem simples que eu vou explicar para você agora. O primeiro tópico, você declara o tempo de experiência que você tem em uma determinada área e cargo. O segundo tópico, você declara a sua especialidade, ou seja, se você fez uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, ou até mesmo se você é especialista em uma determinada área de atuação e que tenha uma certificação para comprovação. O terceiro tópico, você declara suas habilidades de acordo com a vaga que está sendo oferecida. O quarto tópico, você declara os softwares que você domina, como por exemplo o Microsoft Office e os sistemas que você utilizou em determinadas empresas. E para finalizar, o quinto tópico, que você vai dizer para a empresa que você está enviando o seu currículo profissional, que resultados você dará para a empresa atuando no cargo que a empresa está te oferecendo. Esse último tópico você já vai responder aquela pergunta realizada na entrevista de emprego. Por que eu devo te contratar? Perceba que essa seção está em tópicos para melhor leitura para o recrutador, com a finalidade de aumentar a chance dele perceber que você é o candidato ideal para a vaga. Agora vejamos um exemplo prático para você ver como que fica essa seção para uma pessoa que tem experiência de 5 anos como advogado na área previdenciária e com pós-graduação na USP no curso de Direito Previdenciário e com fluência no inglês e domínio no Excel e Calc. A sua principal habilidade perante a função é a comunicação eficaz. Veja agora como que fica na prática o resumo das qualificações dessa pessoa ou candidato. No primeiro tópico é narrado desta forma: profissional com 5 anos de experiência na área previdenciária, atuando como advogado. Aqui o candidato informou o tempo de experiência que ele tem em uma determinada área e cargo. Vejamos agora o segundo tópico, como que fica. Especialista em Direito Previdenciário pela Universidade de São Paulo. Aqui o candidato informou a pós-graduação que ele tem e informou até mesmo uma universidade de peso que ele concluiu a pós-graduação dele.
Veja agora como que fica o terceiro tópico. Pessoa com comunicação eficaz e inglês avançado. Aqui nesse tópico, o candidato declarou a sua melhor habilidade perante o cargo e ainda colocou sua outra capacidade de falar inglês de maneira avançada. Repare que não necessita abrir uma nova seção no currículo para colocar a fluência em uma língua estrangeira. Veja agora o quarto tópico, como que fica. Domínio total na planilha eletrônica Microsoft Office, Excel e LibreOffice Calc. Esse tópico é exclusivo para você informar a parte de recursos de produtos tecnológicos que você domina. No caso desse candidato, ele tem capacidade total em utilizar as planilhas eletrônicas em Excel da Microsoft e o Calc do LibreOffice, que é um produto gratuito. E para finalizar, vejamos como que fica o último tópico dessa seção do resumo das qualificações. Como advogado, possui excelente habilidade de comunicação eficaz e isso lhe permite ter flexibilidade em se comunicar com diversos tipos de pessoas, gerando a satisfação do cliente. Olha que legal! Aqui o candidato informou que, como advogado, ele possui uma habilidade de comunicação eficaz que está conectada ao terceiro tópico. E com essa habilidade permite ter flexibilidade em se comunicar com diversos clientes, gerando a satisfação. Pronto, aqui o candidato respondeu por escrito, através do currículo dele, aquela pergunta de entrevista de emprego. Por que eu devo te contratar? Nesse último tópico é relatado qual resultado ou quais resultados você irá gerar para a empresa com uma determinada capacidade ou habilidade que você possui. Legal, não é? Veja uma outra coisa que eu acredito que passou despercebido por você durante a minha explicação dessa seção do resumo das qualificações. Perceba que esse resumo está recheado de palavras-chave como, por exemplo, o tempo de experiência desse candidato em uma determinada área e cargo, especialidade que ela tem em uma determinada área, habilidade que o candidato possui, a fluência na língua estrangeira, softwares e sistemas que o candidato já utilizou durante a carreira dele. Tudo isso são palavras-chave que devem conter no seu currículo profissional para você ser encontrado por recrutadores. Se o recrutador deseja e está na mente dele de um candidato para exercer a vaga de advogado com experiência de mais de 2 anos e que tenha fluência avançada no inglês com ótima comunicação com as pessoas, esse determinado candidato tem muita chance de ser convocado para a entrevista de emprego, não é verdade? E muitos candidatos não colocam essa seção do resumo das qualificações no currículo profissional e quando colocam, esquecem de colocar palavras-chave, dificultando a análise de quem vai ler o currículo. Mas você deve estar se perguntando: mas Walter, quem não tem experiência, como que elabora esse resumo das qualificações? Calma, eu garanto a você, com esse método que eu criei, qualquer candidato com ou sem experiência consegue elaborar. Sabe por quê? Porque não é obrigatório colocar todos os tópicos. Por exemplo, se você não tem pós-graduação, não há necessidade de você declarar. Simplesmente você pula esse tópico, deixa em branco. Mas eu garanto que você tem habilidades ou capacidades para exercer um cargo que deseja concorrer, não é verdade? E também você tem capacidade de dizer que resultados você dará para a empresa caso ela te contrate. Isso também não é uma verdade? Eu acredito que você percebe que esse método são para todos os candidatos que têm ou não têm experiência. E você que está me assistindo, ficar aí pensando que não vai conseguir elaborar o resumo das qualificações no seu currículo profissional só porque não tem experiência ou nunca trabalhou na vida, nunca terá a oportunidade de participar de uma entrevista de emprego.
Legal, agora que você já sabe como que declara o resumo das qualificações, você já pode fazer as devidas alterações no seu currículo profissional e caso você tenha qualquer dúvida a respeito, deixe a sua pergunta que eu vou ter o prazer de responder. E aí, gostou do conteúdo de hoje? E vocês já sabem, se você não é assinante do meu canal aqui no YouTube, assine agora e me segue porque daqui a alguns dias eu vou postar um outro vídeo para explicar como se declara a seção da formação acadêmica no seu currículo profissional. Até mais!